E aí, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o primeiro artigo desse livro aqui, que se chama O Cotidiano e a História. O artigo se chama Valor. é, o artigo se chama Valor e História. Primeiro um pouco sobre a Agnes Heller. Ela foi uma filósofa húngara que nasceu em 1929 e faleceu em 2019. Ela é conhecida como uma filósofa da Escola de Budapeste, que é uma escola que, entre outros filósofos, tem George Lukács, George Marcus, Friedrich Ferrer, e ela é uma delas. Ela foi discípula de George Lukács. Dentro dessa tradição filosófica, a gente tem o que eu costumo chamar de marxismo humanista, né? E bom, sobre esse artigo em específico, ela começa falando sobre a teoria marxista do ser humano e da história, né? Que a história é feita pelos seres humanos, não em condições que eles que possam fazer como queiram, mas em condições dadas historicamente. Então, o ser humano é uma substância histórica. Todo ser humano, a humanidade em si é uma substância histórica feita pela história, né? Essa é uma tese bastante conhecida já dentro do marxismo. Dentro disso, ela vai traçar algumas especificidades da sua teoria, né? Ela vai dizer que dentro dessa concepção de fundamentação histórica, nós temos as esferas heterogêneas nós temos os meios de produção, né, que possibilitam com que a história aconteça, mas nós temos meios heterogêneos dentro disso, que são levados também para essa história, que são os valores, né, os valores. Então, as esferas heterogêneas, por exemplo, são a produção, as relações de propriedade, a estrutura política, a vida cotidiana, a moral, a ciência, a arte, etc. Então, são essas as esferas heterogêneas. E o que ela vai chamar de valor, né? Se a gente pensar um valor como, por exemplo, a política, um valor como a moral, a ciência, a arte, o que são esses valores? Esses valores são... O que ela vai chamar de valor? O valor é tudo aquilo que incrementa na valorização dessa substância humana que é a história, dessa valorização do ser humano, né? Então, uma arte que valorize a substância histórica, uma ciência que valorize a substância histórica, uma moral que valorize essa substância. Tudo isso possibilitado pela força produtiva da época dada, né? Ela vai falar também sobre como, durante muitos momentos históricos, a gente teve momentos de estabilização desse desenvolvimento, né? A história ela tem momentos de muita agitação cultural e também momentos de um grande platô de desenvolvimento, né? Então, durante a Idade Média, a gente teve pouco desenvolvimento da cultura, que só vai ser voltado a ser valorizado durante o Renascimento, por exemplo. Então, do contrário do valor, ao contrário do valor, o desvalor é tudo aquilo que degenera essa valorização do ser humano, tudo aquilo que rebaixa o ser humano no seu desenvolvimento histórico. Então, a gente vai ver aí, por exemplo, no Brasil, alguns valores, alguns desvalores que fazem com que a gente seja desvalorizado enquanto nação, enquanto sociedade. Por exemplo, o machismo, o racismo, LGBTfobia, todos esses tipos de desvalores que acabam desvalorizando pessoas, desvalorizando a humanidade, né?
classismo, todos esses tipos de coisas que desvalorizam a humanidade. Então, o grande chamado desse artigo é chamar uma valorização, que a história ela já permite com que a gente se aproprie desses valores construídos historicamente, através da arte, que já foi produzida anteriormente ao nosso tempo histórico, através da ciência, que já foi produzida até o nosso momento histórico, né? E também valores importantes para o debate político atual, né? A gente tem, de um lado, a defesa da democracia, e, por outro lado, pessoas que defendem o fascismo como uma saída, né? Ela vai até, inclusive, falar sobre algumas análises do fascismo dentro do contexto da Itália e da Alemanha, no século XX, que dizia que o fascismo era muito mais fácil de se viver, porque foram tempos de moralidade boa, porque o fascismo ele dá uma saída fácil para o contexto de qualquer pessoa, né? Uma saída fácil, uma saída que ela já se vê tudo bem colocado dentro da sua frente e não vê outra forma de agir. E demonstra que a luta pela democracia, a luta contra esse tipo de autoritarismo, remetem a uma valorização dessa substância humana que continua sendo valorizada ao longo do tempo. Então, é um pouco desse chamado que ela se coloca, que eu retiro desse artigo, um pouco da valorização de valores que sejam imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa política, da nossa sociedade, da nossa nação, que sejam valores humanos, valores humanistas, e é isso. Muito obrigado.